Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as taxas de juros, sobre a Selic, que é a taxa mais importante do mercado brasileiro. Então, se você deseja começar a investir, é essencial que você entenda a taxa Selic e a sua dinâmica. Vamos falar também sobre a inflação e a relação que existe entre a inflação e a taxa Selic. Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que eu vou produzir para apresentar o básico que você precisa saber antes de começar a investir. Isso tudo de uma forma simples e bem descomplicada. Então, se você quer aprender mais sobre investimento, acompanhar minha trajetória, inscreva-se no canal, porque além de receber atualizações de novos vídeos, é uma forma de você apoiar esse projeto, sinalizando que existem pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. E isso me incentivará a produzir cada vez mais vídeos sobre esse e outros assuntos. Bora pro vídeo então? Vamos começar com o básico de tudo. O que são as taxas de juros? O que é os juros que a gente ouve no dia a dia, que nos acompanha em tudo que a gente faz praticamente na nossa vida? Juros é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Muitas pessoas abrem mão de ter um dinheiro na data presente para receber esse valor no futuro. Em troca disso, elas recebem uma taxa percentual desse valor como remuneração por esse período que ela abriu mão de ter aquele dinheiro. Quando você faz um empréstimo, ao final do período, quando terminar de quitar essa dívida, o valor total pago ele será superior ao valor que você pegou emprestado. Essa diferença é os juros, o custo que quem te emprestou cobrou por abrir mão desse dinheiro ao longo desse período. Temos vários exemplos disso em nosso dia a dia, como o financiamento de um carro, um apartamento ou o parcelamento de uma compra no cartão de crédito, a utilização do cheque especial e outros casos. Agora, de uma outra ótica, quando você investe o seu dinheiro, você está emprestando ele. E ao final do período, quando você resgatar o dinheiro investido, você vai resgatar um valor superior ao investido inicialmente. Essa diferença é os juros, é o valor que você vai receber por abrir mão do seu dinheiro ao longo desse período. Temos exemplos que talvez não façam parte do seu dia a dia ainda, mas que em breve espero que eles façam, como investimentos em títulos públicos, debêntures, CDBs e outros investimentos. Só abrindo um parênteses aqui bem rápido, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, porque os próximos vídeos eu vou falar sobre os principais índices que são atrelados aos investimentos e sobre os principais ativos de renda fixa. Então eu vou explicar o que é debênture, o que é CDB, o que é um título público, vou falar as características, como funciona cada um deles e em qual momento utilizar cada uma dessas aplicações. Então não deixe de se inscrever no canal para receber a atualização nos próximos vídeos, beleza? Vamos falar agora da Selic, a taxa de juros base da economia brasileira. É dela que deriva a maioria das outras taxas de juros em nossa economia. Se a Selic sobe, as taxas de juros dos empréstimos, financiamentos, cartão de créditos e também as taxas pagas pelos investimentos aumentam. O contrário é verdadeiro. Se a Selic cai, todas as demais taxas de juros em nossa economia abaixam. Selic alta significa maior custo do dinheiro ao longo do tempo. Isso é ruim para quem pega dinheiro emprestado, mas é bom para quem investe. Na prática, a Selic é uma meta utilizada como referência pelo Banco Central para definir as taxas de juros pagas pelos títulos públicos. Ou seja, o quanto o governo pagará para os investidores de títulos públicos durante o período que eles permanecerem na aplicação. A Selic ela tem um grande impacto nas nossas vidas, pois ela influencia no ritmo da atividade econômica, na geração de empregos e principalmente na inflação. E é por isso que a cada 45 dias o Copom, que significa Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne para avaliar os principais indicadores econômicos, como a taxa de desemprego, o nível de produtividade e a inflação, para definir se mantém, abaixa ou aumenta a Selic. Acompanhar esses principais indicadores que influenciam na Selic é muito importante para saber qual a expectativa de rumo das taxas de juros, porque isso certamente influenciará na hora de decidir aonde investir. Na última parte desse vídeo eu vou explicar como esses indicadores, principalmente a inflação, influenciam a decisão do Copom sobre a taxa Selic.
Então fica comigo até o final desse vídeo, pois tenho certeza que com esses 10 minutinhos, sem fazer uma faculdade de economia, você vai sair daqui sabendo sobre as taxas de juros, a Selic, a relação dela com os principais indicadores econômicos, como a inflação, e assim ter condições de tomar a decisão de onde investir o seu dinheiro. Vamos falar agora sobre a inflação. Quando você vai no mercado e vê que apenas o preço do tomate está mais caro, isso não é inflação, pois esse aumento pode ter sido em função de algum problema na safra ou em alguma outra parte da cadeia de produção. Contudo, quando o preço de todos os produtos e serviços estão mais caros, isso sim é a inflação. A inflação ela é um aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços de uma economia. Mas infelizmente, a inflação ela faz parte das nossas vidas, seja no menor ou maior nível de intensidade. Basta você olhar quanto custavam as coisas um ano atrás. Não sei se é da época de vocês, mas eu me lembro, quando eu era mais novo, que com R$1 eu comprava uns 5 pães, comprava leite, sobrava um troco para comprar umas balas ainda, bala, chiclete, e coisa que com R$1 hoje a gente não compra nada. E é por isso que todo ano as empresas, ou pelo menos a maioria, ajustam o salário dos funcionários e o governo o salário mínimo, de forma que as pessoas também passam a ganhar mais. Porém, apesar de ganhar mais, todos gastam mais. Vamos entender um pouco como que a inflação afeta as nossas vidas. Imagina que você guardou R$1.000 na sua casa e após um ano você decide usar esse dinheiro. Durante esse mesmo período, a inflação ela foi de 10% ao ano, ou seja, os produtos e serviços daquela economia ficaram 10% mais caros. Assim, os seus R$1.000 valerão menos, é como se eles transformassem em R$900, ou seja, você perdeu valor de compra. Agora, imagina que depois de você assistir esse vídeo, você aprendeu como investir e ao invés de guardar em casa esses R$1.000, você pegou e aplicou eles num investimento que te remunera a uma taxa de 15% de juros ao ano. Um ano depois, quando você decidir usar esse dinheiro, você terá um pouco mais de R$1.150. E apesar dos produtos estarem mais caros, o seu dinheiro valorizou. Então, você terá condições de comprar as mesmas coisas que compraria há um ano atrás. E ainda terá um ganho real de 5%, uma vez que a taxa de juros do seu investimento ela foi maior que a taxa da inflação. Nesse caso, você ganhou o poder de compra. Se a inflação tivesse ficado no mesmo patamar que a taxa de juros do seu investimento, aí você teria mantido o seu poder de compra. Existem diversos índices para medir a inflação, como o IPCA, um dos principais que mede a variação dos preços de determinados produtos que compõem a cesta de consumo dos brasileiros. O IBGE ele é o órgão responsável por calcular o IPCA. Ele monta uma cesta de produtos que fazem parte do nosso dia a dia e calcula o seu valor. Periodicamente, ele recalcula o valor dessa cesta para medir qual foi a variação e assim saber quanto, em média, essa cesta ficou mais cara ou até mesmo barata, no caso de uma deflação, que é o inverso da inflação. Basicamente, existem duas origens para a inflação. Uma delas é do lado da oferta, quando o custo de se produzir ele fica mais caro e, consequentemente, o preço do produto final. Quando o petróleo ou a energia elétrica, que são insumos utilizados na produção da maioria dos produtos, ficam mais caros, o preço de quase tudo sobe. Vimos isso acontecer há pouco tempo, no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde o preço do petróleo subiu bastante e quase tudo ficou mais caro. A outra origem é do lado da demanda, quando a economia está indo muito bem, quase todas as pessoas estão empregadas e recebendo seus salários e o custo do dinheiro está baixo, ou seja, as taxas de juros estão baixas. Nessa situação, todos estão felizes, com dinheiro para gastar e temos muito dinheiro circulando na economia. Mas o que acontece quando muitas pessoas querem comprar um produto que a quantidade é limitada? Algum palpite? Os preços, eles sobem, já que tem muita gente procurando um determinado produto ou serviço, os fornecedores, eles sobem o preço, uma vez que as pessoas também estão dispostas a pagar mais. Nas décadas de 80 e 90, vivemos um dos piores períodos inflacionários da história.
A inflação ela chegava a 100, 200, até mesmo 500% ao ano. Os principais motivos eram os aumentos dos gastos públicos, da dívida externa e a crise do petróleo. Contudo, ao longo dos anos, criaram-se artifícios para controlar a inflação e desde então ela não chegou a atingir novamente esses altos valores. Mas, independente disso, é muito importante compreendermos essa lógica e estarmos sempre preparados, independente do cenário, e assim preservar o nosso poder de compra. Agora vamos entender a relação da inflação com a Selic. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existe uma meta da inflação para o governo perseguir e evitar que os preços subam descontroladamente. A meta para 2023 ela é de 3,25% ao ano, com uma margem de tolerância de 1,5%. Ou seja, a inflação ela deve ficar entre 1,75% e 4,75% ao ano para que o governo consiga atingir essa meta. Quando o cupom verifica que o ritmo de crescimento da inflação pode comprometer essa meta, ele pode utilizar de um artifício, uma ferramenta para tentar controlar essa inflação. E o nome dessa ferramenta é Selic. Imagino até que muitos já entenderam a lógica criando o link sobre o que a gente falou da taxa Selic e da inflação. Quando o governo ele aumenta a taxa Selic, todas as demais taxas de juros elas sobem também e o dinheiro ele fica mais caro. Com o dinheiro mais caro, as empresas param de investir, as pessoas deixam de gastar e assim temos menos dinheiro em circulação. A economia ela desacelera. E dependendo da intensidade dessa desaceleração, a taxa de desemprego ela pode aumentar, pois tudo está mais caro e as empresas começam a cortar os custos. Quando a inflação ela volta a ficar sob controle, o governo ele faz o inverso. Ele reduz a taxa Selic, torna o dinheiro mais barato para estimular a economia. E assim as empresas voltam a investir, a contratar e as pessoas voltam a gastar. E assim vivemos ciclos econômicos de altas e baixas taxas de juros, um esforço do governo de tentar controlar a inflação e estimular a economia. E aí, deu para aprender? Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários porque eu vou me esforçar para responder o quanto antes. O próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de remuneração dos investimentos, o que é um pré-fixado, um pós-fixado e os principais indexadores, como o IPCA e o IGPM. Então, se você curtiu esse vídeo e quer continuar aprendendo, inscreva-se no canal para receber a atualização dos próximos vídeos. Combinado? Então, se cuidem e até a próxima!